Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus alcance o seu coração, a sua vida e a sua família. Pessoal, eu vim aqui hoje trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Peço ao Senhor que Ele te alcance com essa mensagem, com esta palavra, e que o Espírito Santo ele possa realmente trazer você para o ambiente que Ele deseja para a sua vida. O Senhor, Ele me chama a atenção sobre algo muito importante, que você já deve ter até mesmo ouvido falar a respeito disso. Mas eu quero frisar para você que esse é um tempo no qual Deus ele está alertando a sua igreja. O Senhor, Ele nos diz em sua santa palavra a respeito da fome e da sede do ser humano. Observe que todos os dias o nosso corpo físico ele tem a tendência a sempre sentir fome ou sede, ou seja, uma necessidade fisiológica para que você possa estar suprindo ela todos os dias da sua vida. Observe que Jesus ele traz essa mesma imagem na palavra de Deus a respeito da fome e a respeito da sede. E o próprio diabo, observando a humanidade, ele percebeu que o homem ele necessita de algo para preencher uma lacuna que a sua própria alma tem. É por isso que Jesus ele exclama que aquele que tem sede, venha a mim e beba. E também ele vai falar a respeito da fome do ser humano para que coma dele mesmo. Isso trazendo uma figura da própria palavra de Deus. Observe que o tempo que estamos vivendo é um tempo de entretenimento. É um tempo onde o mundo ele está comendo e se alimentando de tudo aquilo que ele vê e ele ouve. E essas são duas portas de entrada para a nossa alma. A nossa alma, ela tem sempre essa tendência a querer absorver informações que gerem uma reação benéfica ou aparentemente positiva. E o que o Senhor levou-me a enxergar é que Deus ele criou o homem para si. Não como um Deus egoísta, porque Ele nos dá a liberdade de escolher o que a gente vai ver e o que a gente vai ouvir. Porém, desde o momento em que Deus ele pensou na humanidade, Ele pensou em um relacionamento. Observe que Satanás, ao observar o relacionamento entre Deus e o homem e a necessidade que o homem tinha por absorver conhecimento, viu no homem que ele poderia ser seduzido por essa perspectiva. É por isso que o diabo, vendo que Deus havia dado ao homem o poder de escolha, foi justamente tentar o homem naquilo que ele tinha o poder de escolher. É por isso que o diabo lhe atraiu Eva e Adão, justamente pelo desejo por mais conhecimento além daquele que eles já tinham. Deus era o conhecimento supremo e o único conhecimento que eles precisavam. Deus era o único que poderia ser a fonte da verdade para a humanidade. Porém, Satanás, tentando a mulher, trouxe para a humanidade, através do homem, Adão, o pecado da desobediência por causa de quê? Por causa do conhecimento do bem e do mal. O homem, ele nasce com a ideia do relacionamento com Deus e a sua fonte de vida e de verdade era Deus.
Deus. Mas Satanás veio e corrompeu essa verdade, trazendo para o homem outros conhecimentos e outras ditas verdades, segundo aquilo que ele acreditava que o homem poderia viver. Porque Satanás, ele tenta sempre trazer ao homem a sua própria semelhança ou a sua própria imagem, porque ele viu que Deus havia criado o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ou seja, Satanás o tempo inteiro ele está tentando fazer com que o homem seja parecido sempre com ele. É por isso, amados, que existe tanta coisa nesse sistema corrompida. E quando Jesus ele vem trazendo e dizendo que o corpo dele era a carne verdadeira e o sangue dele também a bebida verdadeira, e assim também trazendo a imagem do Espírito Santo lá no livro de João, quando ele diz que aquele que tem sede vem a mim e beba, ele dizendo a respeito do Espírito que havíamos de receber aqueles que nele crescem até o tempo da sua glorificação. Então ele traz agora, amados, a verdade da verdade. Jesus mesmo declarando, ele diz que ele é a verdade que nós precisamos. Observem, toda a humanidade, até você, até eu, buscamos um equilíbrio ou uma verdade. Em um dado momento da minha vida, eu questionava a Deus, Pai, em oração eu falava isso para Ele, Senhor, aonde está a verdade? Eu só quero a verdade. E o Senhor mostra na Tua palavra, mostra através do Espírito Santo, revelando em Sua palavra, que Jesus, Ele é a verdade que nós precisamos ouvir. Você não precisa ouvir coach, você não precisa ouvir nada que esse mundo traz como um método para que você possa preencher essa lacuna. O que Deus me disse foi que o homem, ele necessita sempre de alguma coisa para preencher uma lacuna em seu coração ou em sua alma, podemos assim dizer, porque nós precisamos entender, amados, que quando Deus ele cria o homem, ele cria o homem pleno em Deus. Observe que a plenitude está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que trouxe a imagem do Deus real e verdadeiro. O homem tenta, naturalmente falando, trazer deuses que preencham essa lacuna no coração da humanidade. Tudo que você faz na sua vida, desde o momento em que você cria um objetivo, desde o momento em que você nasce, vira um adolescente, por aí vai, você observa que o homem está buscando preencher uma lacuna em sua vida, está buscando preencher um vazio em sua vida, seja com entretenimento, seja com relação amorosa, seja com algo físico, seja com algo na alma, ou seja com algo no espírito. É por isso que também Satanás criou as suas religiões para poder trazer esse preenchimento espiritual na vida do homem, trazendo um corrompimento, uma religião corrompida. Observe que desde o tempo de Israel, o mundo trazia sua própria religião criada por espíritos da maldade para preencher o lugar da verdadeira adoração a Deus. O homem ele é criado com essa lacuna de adoração. Observe, adorar significa venerar, se prostrar e até mesmo a palavra servir traz esse sentido de adoração. Observe que nós servimos a tudo aquilo que consumimos. Nós servimos a comida se nós permitirmos que a nossa alma nos controle diante daquilo que traz o desejo e o prazer para a nossa vida. Observe que o homem está buscando sempre prazer em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele projeta e manifesta no seu corpo físico e na sua alma. É por isso que Satanás ele precisa dos seus olhos e dos seus ouvidos para que você absorva o alimento dele que vem corrompido com o pecado. O pecado, às vezes, ele pode vir disfarçado de entretenimento, disfarçado de uma conversa amigável, disfarçado de conversas torpes, disfarçado de piadas sujas, que parecem ser legais, que parecem que preenchem uma lacuna em nosso ser, mas que no final só corrompe a santidade e a pureza de Deus no coração do homem. É por isso que a adoração é uma lacuna
lacuna que nós preenchemos somente com adoração ao verdadeiro Deus. E isso só pode acontecer por meio de Jesus Cristo, por meio daquele que mesmo declarou que Ele é o caminho para o Pai e que sem Ele nós não podemos nos achegar ao Pai. Eu sei que o Senhor está falando com você como falou comigo. O homem preenche o seu coração com tudo que é oferecido para ele, seja no âmbito natural físico, seja no âmbito da alma, ou seja no âmbito espiritual. Observe que o sistema traz essa ideia de poder preencher todas as áreas da vida do homem, amados. Observe a sua vida, observe isso, pelo amor de Deus, e veja como nós tentamos preencher a nossa vida com coisas que esse mundo nos oferece. Mas precisamos corrigir isso e trazer em nosso coração a verdadeira entrega ao verdadeiro Deus. Por isso, amados, quando você começa a se alinhar com a vontade de Deus, a se alinhar com a verdade da palavra, a verdade da oração, a verdade, amados, de você se alimentar de Cristo, beber Cristo, a vida de Jesus, então você será pleno, porque o homem foi feito para Deus e Deus criou o homem para si. Para quê? Para que ele seja pleno naquele que o criou. É por isso que Jesus ele é um modelo. Ele diz em um dado momento, enquanto ele estava descansando em um poço, quando os discípulos vêm trazendo o alimento, quando eles saem, ele conversa a respeito da mulher samaritana ali no poço, e quando os discípulos voltam, essa mulher samaritana tinha ido, ele mesmo diz, olha, uma comida tenho para comer, e é fazer a vontade do meu Pai. Ele entendia que ele só podia ser completo em Deus, através da palavra, através da vontade de Deus, você pode ser completo nele. E a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente entregue o nosso corpo em santidade, a nossa alma em adoração, em rendição e o nosso espírito por completo para ele, para que você seja pleno. Deixa eu falar algo para você. Aquilo que você está procurando, amado, você nunca vai ser preenchido plenamente neste mundo, porque este mundo preenche as áreas que foram abertas em nossa vida por causa do pecado e do afastamento do relacionamento com Deus, através de coisas que este mundo oferece, e será sempre aquela coisa, é como se fosse um copo furado, ele enche de água, mas embaixo sempre vai esvaziar, e nunca você e eu seremos plenos e completos se nós não estivermos naquele que é pleno e completo, que é Jesus Cristo. Quando você entra no âmbito de Jesus, então essas coisas são corrigidas, então esse copo que antes preenchia com algo que se esvaziava, agora pode ser plenamente completo em Jesus, e em Jesus esse copo nunca vai esvaziar, muito pelo contrário, o cálice sempre vai transbordar, porque todo cálice que é preenchido por Cristo, corrigido, modulado, os buracos são tampados, ele vai se enchendo ao ponto de transbordar para outras pessoas. Com Satanás, infelizmente, ou como sistema que foi criado por ele, é justamente o inverso. Ele preenche o seu coração com coisas aparentemente corretas e lícitas, mas se torna algo vazio no final das contas. E aí você se pergunta por que eu sou assim, eu tento preencher o meu coração com essas coisas, e na realidade, amados, isso nunca preencheu ninguém. Você só será preenchido através da presença de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo. Só Ele pode te completar, amados. Amém? Que a sua sede e a sua fome esteja nele. Eu queria orar por você que está me ouvindo agora. Eu queria que você fechasse os teus olhos juntamente comigo. Eu vou pedir ao Senhor para que você seja preenchido por Ele e para que Ele te dê a fome e a sede dele mesmo, para que você nunca mais saia dele, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa santa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e por aqueles, Pai, que vão ouvir essa mensagem, que agora estão ouvindo essa mensagem, Senhor. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, preencha eles com a tua presença.
Senhor amado, que o teu coração esteja sendo colocado dentro deles de forma a arrancar toda a sujeira, toda a impureza, Pai, em nome de Jesus. Pai da glória, que haja sede e fome por ti, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, sejam impelidos à oração, sejam impelidos à palavra, sejam impelidos à presença de Deus, Pai, em nome de Jesus, e que eles vivam um relacionamento com o Senhor, 100% entregues a Ti, e que eles não somente sejam preenchidos, mas que esse preenchimento chegue o tempo de transbordar, Senhor, na vida daqueles que precisam de Jesus na vida deles, e que eles sejam como pequenos cristos aqui na terra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, perdoa o tempo que perdemos com este mundo, com esse sistema, que nem dinheiro, que nem nada, nem carro, nem coisas do presente, Pai, poderão preencher. Pai, preenche contigo mesmo em nossa vida, em nome de Jesus. Assim eu te peço, alcança jovens, crianças, mulheres, homens, casais, Pai, idosos que estão me ouvindo em nome do Senhor Jesus, Pai. Toca agora, Espírito Santo, com a tua presença em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, toca agora. Que eles recebam um toque do Espírito Santo, eles recebam um toque da tua presença agora, e que eles sejam totalmente cheios de ti, e que esse enchimento, Pai, não venha somente para tocá-los e eles irem embora, mas que seja um motivo, Senhor Jesus, para que eles venham a te buscar, venham a se arrepender e que venham a entregar a vida deles a ti, Senhor. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus em nome de Jesus. Amados, se Deus falou ao teu coração, se Ele tocou você com a presença dEle, deixa aqui embaixo nos comentários como o Senhor falou com você. Fala aqui embaixo, Deus realmente é maravilhoso, glorifica o nome de Deus o tempo todo. Pode mandar uma mensagem, Deus me tocou para a glória no nome dEle, em nome de Jesus, mudou a minha vida. Essa mensagem realmente trouxe uma clareza ao meu coração, trouxe luz para a minha vida, para que outras pessoas possam também, amados, serem motivadas, porque eu sei que muita gente vai ver um vídeo no começo e já quer ver os comentários para ver o que as pessoas estão falando, para ver se motivam elas a continuar assistindo o vídeo. E eu peço ao Senhor simplesmente que você seja cheio do Espírito Santo e que você viva em milagre, de fé em fé, para a glória do nome dEle. Não digo que será maravilhoso no começo. Eu sei que o processo de transformação, amado, é preciso arrancar algumas coisas de nossos corações. E às vezes a dor virá para ser arrancado, e é maravilhoso. É maravilhoso quando Deus começa a limpar o nosso coração. Por isso, fica com Jesus. Não olha para o homem, mas olha para Jesus. E faça a sua parte, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história, e você, através de Cristo, e Cristo através de você, vai mudar outras vidas. Amém? Amados, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo. E se inscreve no canal para que você receba mais notificações a respeito dos vídeos que podemos postar por meio do Senhor aqui. Amém? Deus abençoe vocês, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima e tchau, tchau. Fui.